Bem-aventurados pacificadores, porque desses é o reino dos céus. Muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Que possamos sair da nossa casa para espalharmos paz, sermos pacificadores, que possamos nessa manhã viver uma vida no Espírito, e não só pela manhã, mas no decorrer de todo o dia e da nossa vida também. Aqueles que vivem uma vida pacificadora estão vivendo uma vida no Espírito, representando a Cristo nessa terra. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 13, o verso 10, onde a Bíblia diz o seguinte: da soberba só resulta a contenda, mas os que se aconselham se acha a sabedoria. Provérbios, capítulo 13, o verso 10. Os soberbos produzem contenda, mas aqueles que vivem uma vida dependente no Senhor, no Espírito, produzem a paz, são pacificadores. Somos chamados por Deus a cada dia a produzirmos os frutos do Espírito. Mas aqueles que não estão conectados com o Senhor, é impossível produzir os frutos da paz, da pacificação, do amor, da bondade e da misericórdia. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 86, o versículo 1. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Esta é, na verdade, uma oração de Davi. O Salmo 86 é de autoria de Davi. Davi estava passando por momentos difíceis. Como seria imprescindível para a nossa vida se nos momentos que nós passamos por dificuldade nessa terra, nós fechássemos nossos olhos, nós colocássemos o nosso joelho no chão e imediatamente nós ouvíssemos a resposta de Deus. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Há momentos em que nós nos ajoelhamos, oramos e antes que nós nos levantemos, Deus já responde a nossa oração. Mas tem momentos em que nós nos ajoelhamos, nós oramos, nós clamamos, nós nos debruçamos diante do Senhor e é como se o céu estivesse calado e não ouvisse as nossas preces. Mas é nesse momento que nós precisamos demonstrar a nossa fé. É nesse momento em que nós precisamos depositar a confiança no Senhor. É nesse momento que nós precisamos permanecer inabalável do lado do nosso Deus. E Davi, nesse momento, clama a Deus, pedindo para que Deus possa ouvir, responder, se manifestar, para que a cada dia ele possa continuar caminhando, crendo que Deus está ao seu lado. No Salmo 86, Davi faz uma declaração para Deus falando da sua piedade, da sua integridade. Davi, na verdade, espera que Deus lhe responda porque ele tem vivido uma vida piedosa diante de Deus, mas nem sempre Deus responde os filhos piedosos. Nem sempre Deus, por imediato, responde às orações daqueles que são fiéis. É muitas vezes que nesse momento Deus diz, espere um pouco para provar a nossa fé, para provar a nossa confiança nele, a nossa dependência do Senhor. Mas um ponto fica claro para nós nessa manhã: orar a Deus sempre faz bem para a nossa alma. Abrir o coração ao Senhor é o que cada cristão deveria fazer a cada dia. Quanto mais nós oramos, mais fortalecidos nós nos tornamos. A própria ciência hoje já comprova. Aqueles que oram cada vez mais terão a melhor saúde. As suas emoções estarão muito mais equilibradas. A sua vida espiritual, a palavra de Deus nos ensina a cada dia que nós nos tornamos mais semelhantes ao Senhor. O ser humano sem Deus não é nada. O ser humano que não busca o Senhor possui um vazio dentro da sua alma que não pode ser preenchido com nada que exista nesse mundo. Somente aqueles que se voltam para o Senhor é que conseguem preencher esse vazio da alma, e através da oração, e através do estudo da palavra. Quando nós estudamos a palavra de Deus, é Deus respondendo para nós a sua vontade. Quando nós oramos e fechamos os nossos olhos, somos nós que estamos apresentando para Deus as nossas necessidades. No versículo 5 fica muito claro para nós, para entendermos as razões pelas quais o salmista Davi está orando a Deus. É porque Deus é abundante, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, é um Pai de amor. Os seus braços estão abertos para acolher os seus filhos. A cada dia que vivemos nessa terra, nós precisamos entender, nós somos o alvo do amor de Deus.
Deus, nós somos o alvo do amor da Trindade, nós somos o alvo do amor de Jesus Cristo. A cada dia nós precisamos nos render a esse supremo e inigualável amor. O coração de todo adorador precisa ser um coração fiel, não pode ser um coração dividido. Nós não podemos servir a dois senhores, nós temos que ser exclusivamente do nosso Deus, ou nós nos entregamos a Ele por completo, ou nós, na verdade, não recebemos a sua bênção. É a razão porque muitas vezes nós não somos abençoados, porque a nossa vida não foi completamente entregue nas mãos do Senhor. Às vezes fazemos uma entrega parcial e imaginamos que o fizemos por completo. Deus, que sonda os nossos corações, Ele sabe e conhece o nível de entrega que nós fazemos a Ele a cada dia. O salmista Davi consegue reconhecer que Deus o livrou da sepultura. Davi passou por momentos difíceis. Possivelmente Davi tivesse adquirido uma enfermidade ou uma depressão, ou uma crise de pânico, que ele imaginava que iria morrer, mas Deus lhe livrou desse mal, Deus poupou a sua vida. Quantas vezes também Deus poupou a vida de Davi das mãos de Saul? Quantas vezes Saul tentou tirar a vida de Davi, mas Deus estava sobre ele, o Espírito do Senhor estava sobre Davi, Deus o amparou, Deus o protegeu. Mais uma vez a palavra de Deus se cumpriu, onde ela mesma diz: os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E na verdade, Davi na prática viu essa palavra se cumprir na sua vida. O salmista Davi gostava de orar ao Senhor. O salmista Davi reconhecia Deus como sendo o seu supremo pastor. A prova é clara que quando nós lemos o Salmo 23, nós podemos entender como é que Davi conseguia entender como o seu Deus lidava com ele. Um pai de amor, um pai que lhe levava pelos passos verdejantes, por águas tranquilas. É por isso que ele começa agora a descrever o caráter de Deus como sendo um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça. Um Deus que se compadece dos filhos quando estão passando por momentos difíceis. Um Deus que jamais abandona um filho ferido no campo de batalha. Ele termina a oração pedindo para que Deus se manifeste na sua vida, para que Deus mostre até para os seus inimigos de que Deus está ao seu lado. Ter a certeza de que Deus está ao seu lado, Ele está disposto a enfrentar qualquer inimigo, qualquer batalha. A garantia de Deus ao seu lado fortalece a sua fé, renova a esperança no seu coração, lhe dá força a cada dia para lutar contra as forças adversárias. A palavra de Deus claramente nos descreve como é que Deus age para conosco, com bondade, com graça, com misericórdia, com perdão, com amor. Mesmo que esse filho não mereça, mesmo que nós sejamos indiferentes, mas Deus sempre age dessa forma para conosco. Muitas vezes nós não conseguimos entender as ações de Deus, mas este é o caráter do nosso Deus. Esses são os métodos divinos para nos salvar, para nos moldar e nos levar a cada dia a sermos dependentes do Pai. Jamais devemos nos esquecer, o Deus que nós servimos é sobremodo grande. O seu poder é imensurável, nós não conseguimos mensurar. Quando falamos do poder de Deus, não estamos falando de grandeza em tamanho, mas estamos falando de um poder incalculável. Como é que nós, seres humanos finitos, podemos compreender um Deus infinito? Nós, na verdade, precisamos aceitar esse poder, precisamos recebê-lo em nossa vida, precisamos nos submeter à sua vontade e permitir que Ele conduza o nosso coração. Deus ama os humildes, Deus ama aqueles que se submetem à sua vontade, Deus repudia os arrogantes, Deus repudia os prepotentes. Aqueles que são autossuficientes jamais irão encontrar a graça do Senhor, a misericórdia de Deus, mas aqueles que se humilham, aqueles que se debruçam, aqueles que clamam por Ele, serão facilmente encontrados pelo Senhor. A sua palavra é muito clara em nos afirmar: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus quer ser deixado encontrado por nós, mas nós precisamos ir na sua direção. Nós precisamos buscá-lo como alguém está sedento no deserto. Se nós o fizermos isso a cada dia, tenha certeza que Deus sempre irá se manifestar ao nosso favor. É por isso que nessa manhã eu convido você mais uma vez a nos voltarmos para Deus, abrirmos o nosso coração, sermos do Senhor por toda a nossa vida e tendo a certeza, e muito em breve, quando Ele voltar aqui a essa terra, eu e você estaremos de pé
pé, com a nossa cabeça erguida, para nos encontrarmos com o nosso Senhor e vivermos com Ele para todo sempre. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, reafirmamos mais uma vez que a nossa vida é Tua. É por isso que nós o entregamos em Tuas mãos, nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele derrame o seu Espírito em nome de Jesus. Amém.